Uma alegria muito, muito grande estar aqui com os irmãos. Confesso que a semana foi um pouco longa, porque eu, quando recebi o convite, eu falei, vou fazer o seguinte, chegando próximo, vou me dedicar à oração, vou me dedicar à palavra. Aí eu pensei, chegando aí sexta-feira, sábado, eu leio a palavra e tal. Mas Deus me pegou na semana passada, desde domingo passado, Ele vem falando comigo a respeito dessa festividade. Eu tive aqui na semana passada, no domingo, quando eu fui embora, Deus já começou a palestrar comigo, já começou a falar algumas coisas. E eu, sinceramente, eu fiquei incomodado com o que Deus falou comigo. No bom sentido, tá bom, irmãos? No bom sentido. Por que o incômodo? Porque quando Deus fala conosco, seja lá como Ele está falando, através da palavra, através de uma pregação, através de uma devocional, enfim, se a gente não se sentir incomodado, é porque a palavra não está fazendo efeito. Principalmente quando é uma palavra de confronto, quando é uma palavra que te coloca novamente em um alinhamento. E não é jargão, pelo amor de Deus, não é jargão, mas antes de eu falar e cortar a palavra, cortar para a igreja, também cortou em mim, né? Então, eu gostaria muito que os irmãos entendessem que, quando a palavra ela é ministrada, seja lá para qualquer pessoa, quando ela é ministrada, geralmente, quando essa pessoa tem temor, porque a gente vê aí pregadores profissionais, né? Mas quando a palavra ela entra no coração da pessoa que vai pregar, ela se torna genuína quando a pessoa se expressa. E eu espero ser genuíno nas palavras que Deus colocou no meu coração para que a igreja possa ser edificada. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas palavras no livro do profeta Jonas. E aí nós vamos começar a entender como buscar paz em meio à tempestade. Como buscar paz em meio à tempestade? Às vezes as nossas vidas, elas são movimentadas, geralmente acontecem problemas e situações adversas, e situações que a gente não planejou, ou situações até que a gente planejou, mas não saiu da forma que a gente planejou. E muitas das vezes a gente acha, Deus não está aí nessa situação. Mas muitas das vezes é porque os nossos planos estão ao contrário dos planos de Deus. E às vezes Deus fala no nosso coração algo para nós fazermos e a gente faz o contrário. O problema todo não é quando a pessoa, somente ela, recebe as consequências da desobediência. O problema é quando envolve outras pessoas também. Aí a coisa fica mais séria ainda. Porque quando acontece comigo, eu estou desobediente a Deus, estou fazendo algo que Deus não gosta. Se acontecer comigo, a consequência foi comigo. Né? Da pior das hipóteses, não. Mas o problema todo é quando envolve terceiros, envolve minha família, envolve minhas filhas, envolve minha neta, por exemplo. E eu fico pensativo, não, peraí. Eu não posso pensar somente em mim. E muitas das vezes é complicado a gente fazer algo que Deus manda, é complicado, às vezes não é fácil, não. Quem disse que a vontade de Deus traz paz? Quem disse que às vezes uma ordem de Deus traz paz? Momentaneamente, às vezes não traz. Às vezes não traz. Porque às vezes é duro. Vamos ler a palavra, Jonas, capítulo de número 1, que diz o seguinte: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho
de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e, deitando-se, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde, lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que está se abatendo sobre nós. E, de fato, jogaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Quem és tu, e qual a tua ocupação? De onde vens, e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder: eu sou hebreu, e temo ao Senhor Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e o repreenderam: o que é isto que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe indagaram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e os lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim notaram que o mar se aquietara. Todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com um grande temor, oferecendo-lhe sacrifício, fazendo-lhe votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Até aqui, em nome de Jesus. Esse livro de Jonas são 4 capítulos curtos, que se eu for pegar e resumir, existem 3 etapas. A primeira etapa foi o pedido de Deus para que ele fosse pregar em Nínive. A segunda etapa foi, claro, ele foi para, como a gente leu, ele não foi para Nínive. A segunda etapa, o segundo capítulo, fala da oração que Jonas fez dentro do peixe. O terceiro capítulo fala da mudança através da pregação de Jonas em Nínive, né, que ele depois teve que ir para Nínive, a gente vai ver isso aqui. E aí aquele povo foi convertido, todo o povo de Nínive foi convertido, e no 4º capítulo fala
da consequência, ou melhor dizendo, fala do sentimento que Jonas teve em relação à conversão de Nínive. Mas eu vou me apegar nessa leitura que nós fizemos hoje. Depois, se você quiser ver a continuidade, você leia todo o livro de Jonas que você vai ler. Você vai entender que, no final, principalmente, o entendimento de Jonas em relação ao que aconteceu com aquele povo convertido. O povo de Nínive era um povo extremamente mau. Eram inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. Eram matadores do povo de Deus. Lutavam contra e faziam terríveis atrocidades. E aí vem o profeta, mandado por Deus, para ir pregar contra aquele povo. Aí eu faço já uma pergunta para os irmãos. Aquele povo que matava cristão, aquele povo que odiava Israel, você é profeta em Israel, você iria pregar em Nínive? Sejamos sinceros. É muito fácil a gente estar dentro nós estamos num país que não há perseguição. Aqui não há perseguição religiosa. A gente pode cultuar a Deus em qualquer momento. A gente pode falar do Senhor em qualquer situação. E ainda tem situações que a gente ainda fala assim: o inimigo está furioso comigo. O inimigo, olha, o inimigo está que está. Hoje deu tudo errado, o inimigo, estou sendo perseguida pelo inimigo, estou sendo perseguido pelo inimigo, eu vou desistir porque não dá. Perseguição de verdade é o que a gente vê, por exemplo, lá na África, um país chamado Sudão, onde o país foi dividido entre Sudão e Sudão do Sul, onde, Sudão do Sul, todos os cristãos que moravam em Sudão tiveram que ser refugiados, porque o islamismo mata até hoje quem se declara cristão. Isso é perseguição. Se você prestar atenção no mapa atual, Nínive é mais ou menos o que a gente conhece hoje como Iraque. E como é lá? É bonitinho, é direitinho, é certinho. É um lugar que, eu vou no Iraque, eu vou fazer. E ainda vou levar a Bíblia ainda debaixo do braço. Não é assim também, não. E já não era assim há 700, 800 anos antes de Cristo, na época de Jonas. Já era desse jeito. Se fosse Jonas, eu também... Sinceramente, irmãos, eu acho que eu iria fazer um cruzeiro lá para Tarso, que hoje é a Espanha. Imagina, poder ir para a Espanha hoje, fazer um cruzeiro na Espanha. Olha que bênção, na costa lá da Espanha. Foi isso que ele pensou. Ele falou, não, eu vou para lá. Eu vou para cá, não dá. E para lá, quando eu for lá para Tarso, ainda tenho um detalhe. Eu vou para lá porque eu vou me esconder do Senhor. Às vezes a gente se esconde do Senhor. Às vezes a gente se omite. Quando Deus nos dá algo para fazer, a gente fala, não, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Deus faz. Deus não vai deixar a sua obra parada. O problema é as consequências que você vai ter. Pela sua omissão, por você não fazer algo que o Senhor já te falou por várias e várias vezes que tem que fazer. E aqueles marinheiros, eles começaram a ver o barco deles ir à tona. Vamos afundar, não dá. O que está acontecendo? Vamos orar aos nossos deuses, cada um orando ao seu Deus aí. Mas, nesse momento, Jonas estava lá no porão do navio, dormindo tranquilo. E a tempestade... quase fazendo aquele barco ir a pique. Os marinheiros começaram, não, vamos jogar as coisas fora aí, vamos jogar, vamos tirar para ver se
navio fica um pouco mais leve, que aí fica mais fácil da gente poder, né, seguir viagem. Mas cada vez que eles tentavam fazer algo, a situação piorava, porque a tempestade piorava. Existem situações na nossa vida que a gente quer fazer com a nossa força. E a gente acha que a gente vai resolver o problema, e, na realidade, o problema ela só vai se agravando. A tempestade vai cada vez piorando. A tempestade vai cada vez fazendo com que aquelas pessoas, que eram marinheiros, eram pessoas experientes, eram profissionais, se atemorizassem a ponto de falar: vamos orar, vamos pedir, vamos clamar aí aos nossos deuses. Cada um na sua religião, aí vamos fazer aí um ato ecumênico aqui e vamos embora. Vamos resolver essa situação aqui. E mesmo assim não aconteceu. Quem fez soprar aquela tempestade foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor. Então não tem quem tire. Não tem quem tire, não tem entidade, não tem isso, não tem aquilo. Não. É o Senhor que coloca, é o Senhor que retira, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta. É Ele que faz. E a nossa dependência tem que ser total a Ele. Mas Jonas estava dormindo. O sono do profeta fujão. O sono do profeta fujão, olha que coisa. Quantas vezes a gente, além de fugir, a gente ainda dorme? Quantas vezes? Irmãos, pelo amor de Deus, foi o que eu falei essa semana para mim, foi pancada. Porque veio para mim, isso tudo veio para mim. Eu falei, não, falou em tempestade. Aí eu comecei a pensar, né, quais são os momentos de tempestade que tem? Não, tem aquele momento lá que Pedro anda sobre o mar com Jesus. Não, tem aquela outra vez também com Jesus, acalma a tempestade, ele estava dormindo no barco. Vou começar a ler aqui, que esse aqui é tranquilo. Aí Deus vai e fala, não, é Jonas. É o profeta fujão, meu amigo, que você vai pregar. Mas primeiro, eu vou falar contigo. Quantas vezes e quantas vezes Deus já me puxou a orelha por eu me omitir? Quantas vezes? Eu acho que só eu, né? Só eu. Não, só acontece comigo. E Jonas foi acordado pelos marinheiros. Foi acordado. Ele chegou. Os marinheiros, o capitão chegou para ele e falou: Ô, rapaz, já, imagina, o cara lá tranquilão, dormindo em cima do saco de farinha lá, aquele ronco, tirando aquele, né? Aquela madorna lá. Tá. Aí, rapaz, acorda aí. Sou o capitão aqui, acorda, rapaz. Que tá fazendo? Todo mundo ali clamando pelos seus deuses. Olha a tempestade, rapaz, olha o que está acontecendo. E você está aí dormindo. Quantas vezes a tempestade está dentro da nossa casa e a gente está dormindo espiritualmente? Quantas vezes a gente foge das nossas responsabilidades? Aquele povo, aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam dentro do navio, não tinham culpa de nada, mas estavam sofrendo as consequências da desobediência de Jonas. Daquele sono que Jonas estava ali. E aí ele começou a declarar, começou a falar. Não, é que eu ia lá para Nínive, mas lá não é muito bom ir lá para pregar contra eles, não. Então, eu resolvi ir lá para Tarsis. Eu acho que eu vou para lá. Ele começou a contar o que ele fez. E aí os marinheiros começaram a pedir pelos seus deuses e nada acontecia, e a coisa estava cada vez pior, estava cada vez pior, até que eles falaram, não, vamos fazer um sorteio aqui, né? Vamos
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Aí jogaram lá o dado. Pede um número. Pegaram o dado. 5. Quem é o 5? Ih, foi o Jonas. Foi o Jonas que tirou o número 5 lá. Aquele dorminhoco. Aquele que estava todo mundo ali em polvoroso, todo mundo ali, ele estava lá dormindo, caiu justamente nele. E aí eles se lembraram do que Jonas falou para eles, o que ele tinha feito. Ele falou, deu ruim aqui, ó. Olha para mim aqui, deu ruim aqui, fui eu aqui, ó. Fui eu que fiz besteira, fui eu. E aí eles perguntam, o que fazer nesse momento? Aí ele fala, me joga no mar. Que aí o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar. Existem situações na nossa vida que a gente tem que jogar o Jonas no mar. O que é o seu Jonas que faz a tempestade não sair da sua vida? Qual o seu Jonas? Seja alguma coisa que você faça. Quem é o seu Jonas? Qual a pessoa que te faz paralisar? Qual o seu gesto, ato, ação, pensamento que te faz ficar no meio da tempestade? Joga no mar. Joga no mar. E aí a primeira dica que Deus já nos dá aqui. Não se apegue. Isso aqui é o profeta de Deus. Mas ele estava em desobediência. Não se apegue às coisas que fazem com que a tempestade se mantenha na sua vida. Não se apegue, não. Manda. Mete o pé, sai. E Jonas, ele falou, não, pode me mandar embora. E aí eles falaram, não, peraí, não é bem assim não, vamos remar. Olha a força novamente do próprio braço. Vamos remar para tentar chegar novamente na costa. Aqui não diz, a palavra não diz o quanto eles já estavam indo, mas eles não estavam próximos a Tarsis. Senão era mais fácil eles continuarem. Mas eles não, eles acabaram retrocedendo. E existem situações que a gente acaba retrocedendo por causa da tempestade. A tempestade é tão forte, tão violenta na nossa vida, que a gente esquece que tem um Deus que é muito maior que qualquer tempestade. E a gente acaba voltando, acaba retrocedendo da onde a gente partiu. Com detalhe, quando eles saíram de Jope, eles tinham um barco legal, que dava para atravessar todo o Mediterrâneo, tinha suprimento e tinha pessoas habilitadas. Quando eles voltaram, eles tinham pessoas apavoradas, o barco todo destroçado e sem suprimento nenhum. Geralmente, quando a gente retrocede, a gente volta dessa forma. Quando a gente pensa que, não, tem que seguir, não dá mais, vou voltar, a gente volta todo quebrado. Mas quando a gente continua, mesmo enfrentando toda a adversidade, mesmo enfrentando toda a tempestade, a gente chega no nosso destino. A gente chega. Só que a gente tem que fazer o seguinte, jogar Jonas para o mar. Tirar Jonas do nosso barco. Tirar, fora. Vai. E eles tentaram, remaram, e não conseguiram. Aí eles falaram, vai ter jeito, hein? Jonas, deu ruim para ti, hein? Deu ruim aí, hein? Vai ter que ir. Aí eles pegaram Jonas e jogaram no mar. O mar se acalmou. Logo em seguida, a gente pode ver aí no finalzinho, no versículo 17, que Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias, enfim, isso aí é outra história. Já é a sequência. Mas o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é que nós temos, na nossa vida, dificuldades
problemas, que a gente tipifica na Bíblia como tempestade. Problemas que são, às vezes, insolúveis aos nossos olhos. São problemas que, às vezes, vão acontecendo, vão cada vez acumulando mais, vai cada vez criando mais problemas, um problema em cima do outro, um problema de cima do outro. Você imagina a tempestade, o mar revolto, é uma onda em cima da outra batendo. E vai batendo, e vai batendo. E quando a gente pensa, não, deu uma calma, vem mais uma onda, vem mais uma. Não para. Os problemas, às vezes, não param na nossa vida. É um problema em cima do outro, um problema atrás do outro. E, às vezes, a solução é só a gente identificar quem é o Jonas que está fazendo aquilo. Era um homem de Deus, que depois ele foi lá e teve que fazer. Ele foi lá depois em Nínive e resolveu lá, pregou e a cidade toda se converteu. Mas antes disso, houve uma, entre aspas, pequena conversão. Porque aqueles marinheiros que ora estavam pedindo pelos seus deuses, eles se renderam ao Senhor. Eles se renderam ao Senhor. Mesmo em meio à desobediência do profeta, ainda assim Deus usou aquela situação para aqueles marinheiros se renderem ao Senhor. Eu costumo dizer, meu pastor, que às vezes uma pessoa vai para a igreja, vai visitar uma igreja, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, a última coisa que ela quer é Jesus. Ela quer resolver o problema dela. Ela vai para resolver o problema. Foi assim comigo. Foi assim comigo. É óbvio que o problema é resolvido através de Jesus. Depois ela vai entender. E aí a igreja vai mostrar, ela vai identificar que não é pelo sangue do Cordeiro, pela salvação que aconteceu através da morte e redenção, através do que aconteceu naquela cruz lá. A gente vai entender. Uma igreja, melhor dizendo, uma congregação sadia, é uma congregação que mostra isso, que mostra Jesus para quem quer resolver problemas. E eu tenho certeza que aqui é assim. Das poucas vezes que eu vi, eu entendi que esse lugar é um farol no meio da escuridão. No meio da escuridão. Pregando o evangelho genuíno. Pregando Jesus. E é por isso que foi que a gente conversou. Vai frutificar, vai crescer, vai multiplicar. Mas isso só acontece, e aí a gente tem que prestar muita atenção, que Jonas ele foi jogado para fora do barco. E existem situações que a gente às vezes não entende. Por que aconteceu isso aqui na nossa congregação? Eu estava assim, agora está assim. Porque Jonas tiveram que sair do barco. Porque Jonas tiveram que ser jogados ao mar. E não fiquem tristes com isso. Jonas, ele teve um momento de arrependimento dele. Se você vê lá no final do capítulo 4, você vê que ele se alinha novamente com o Senhor. Ponto. Nínive convertida. Os marinheiros daquele barco, daquele navio, convertidos. Jonas realinhado e o nome do Senhor glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Situações adversas, situações que a gente acha que está difícil, está complicado, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem coisas que nós devemos fazer. Tem coisas que dependem de nós. Como aqueles marinheiros
Qual era a função deles, o que eles tinham que fazer naquele momento? Se render ao Senhor. Entender que o Deus de Jonas, como ele mesmo falou, que era criador do mar, do céu e da terra, eles passaram a entender isso e passaram a clamar e ainda fizeram sacrifícios, ainda se renderam, se dedicaram. Irmãos, durante essa semana, parava um pouquinho, falava, chegava no final do dia de trabalho, né, eu trabalho em casa, tá, trabalho remoto da minha empresa. Quando dá 18 horas, eles desligam o meu acesso, e aí, claro, quando tem hora extra, enfim, mas normalmente 18 horas eles desligam o meu acesso, agora está na hora de me dedicar à palavra do Senhor. E aí eu trabalho no meu quarto, então já fica fechada a porta, porque senão minha netinha aprendeu a abrir a fechadura. Eu estou no meio de uma reunião lá, aquela live, aquele negócio, daqui a pouco, aí eu tenho que botar a minha voz no mudo, gente, tira ela daqui, porque ela fica, vá. Mas chega às 18 horas, eu me dedicava um pouquinho à palavra, me dedico um pouquinho, e essa semana eu entendi, dentre os poucos momentos que o Senhor me deu um refrigério, mas em todos os momentos que Ele me exortou, me puxou a orelha, eu entendi que isso tudo Ele faz por amor. Ele faz por amor. Quando eu trabalhava no centro da cidade, tinha um local, tenho um amigo até hoje, que, apesar a gente ia todo dia, praticamente todo dia, num restaurantezinho, bem humilde e tal, mas um contrafilé, meus irmãos, que delícia, que coisa nunca vi lugar. Mas teve um dia que o contrafilé estava passado, estava com gosto meio estranho, passado mesmo. Aí eu chamei, já tinha intimidade, olha, eu era todo dia indo lá, então já tinha intimidade, conheci até o dono do local, e aí eu cheguei devagarzinho, baixinho, chamei, está passado, dá uma olhada lá, por causa dos outros clientes. Aí ele foi, não, vou ver, valeu, obrigado, tal. Aí trocou meu prato, tal, separou lá. O que acontece, e assim como Deus faz, quando você sabe, como eu sabia que aquele local, eles iriam providenciar uma melhora, eu simplesmente cheguei e falei. Mas tem situações que a gente simplesmente, sabe de uma coisa? Eu não volto mais aqui. Acabou. Para que eu vou voltar? Não volto mais. Assim é com Deus. Assim é como Deus. Enquanto Ele vê esperança na vida de cada um, porque Ele quer salvação de todos. Enquanto Ele vê que há possibilidade, Ele vai tentar, Ele vai falar, Ele vai exortar, Ele vai corrigir, Ele vai direcionar. Ele não vai simplesmente, vou para outro restaurante, isso aí, não. Deus, Ele sempre se mantém aberto para que nós nos rendemos a Ele todo dia. Todo dia precisamos nos render ao Senhor. Todo dia, todo momento. A gente brincou aqui em relação ao perdão. Quantos perdões nós precisamos pedir ao Senhor diariamente? Se para nosso irmão a gente tem que perdoar 70 vezes 7, imagina Deus nos perdoar. É muito mais que isso. É muito mais do que isso. Não, eu sou pastor, preciso pedir perdão porque Ele já me perdoou, Ele já levou tudo lá na cruz do Calvário. Não, meu irmão. Eu costumo dizer, pastor, que, e isso eu
converso muito com o pessoal lá da minha igreja, eu falo o seguinte: eu não tenho ovelhas, as ovelhas são do Senhor. Eu tenho irmãos, e a minha função como pastor é apenas ajudá-los no ministério deles, a desenvolver o ministério de cada um. Ponto. É isso. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas dele, somente dele. E para isso acontecer na nossa vida, para que nós possamos ter um alinhamento com o Senhor, um alinhamento de fato, e a gente vê a grandeza, a magnitude de tudo que Ele pode fazer na nossa vida, às vezes é com um simples gesto. Jogar Jonas para fora do nosso barco. Simples. Simples. Deixar com que Deus controle a tempestade. Não é na força do nosso braço remando. Não é a gente jogando coisas que não deveriam ser jogadas fora. Não é retrocedendo. É apenas tirar o que tem que ser tirado da nossa vida. Irmãos, que esse início de festividade, esse aniversário, possa render muitos frutos, frutos de arrependimento, frutos de amor, e nós possamos ver também frutos de salvação.